Hello, dear friend. Once again, be with you. Olá, amigos. Mais uma vez, estando aqui com vocês. And I thank God for this privilege that I received from Pastor Paulo. E obrigado por esse privilégio que eu tive aqui com o Pastor Paulo. I count it as an honor and be honored to be here with you once again. Eu conto como uma honra, né, poder estar aqui com vocês. Before I leave to India, e antes de ir embora para a Índia, this may be the final time for me to be preached. Talvez, então, essa é a minha última oportunidade agora de pregar. Though we will be depart from each other physically, mas apesar de estarmos nos separando fisicamente, but remember that we are together in Christ. Mas lembramos, né, que estamos unidos em Cristo. And I would like to challenge you the most important things that being a Christian need to do. Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes que nós como crentes devemos fazer. Wherever we live in the world, em qualquer lugar que estivermos morando no mundo, every born again Christian has the responsibility for the Christ. Todo o crente tem então uma responsabilidade diante do Senhor. So every born again Christian has the responsibility that God has given to us. Todo o crente nascido de novo tem essa responsabilidade de pregar. And this was the purpose that Jesus came to the earth. E esse foi o propósito para o qual o Senhor veio à Terra. He says that he came to the world to save the lost. Ele veio e disse que seu propósito era salvar os perdidos. And he hand over and given this responsibility to all the Christians. E ele passou então essa responsabilidade para todos os cristãos. So what is that responsibility that we have? Então, qual é essa responsabilidade que temos? So the responsibility we have is to preach the word of God. Essa responsabilidade é então pregar a palavra de Deus. To preach the gospel of Christ to the unreached people. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para os que não foram alcançados. Many Christians they understood it. Muitos cristãos têm entendido isso. And some neglected. Mas muitos têm negligenciado. But remember that this is the command to each and every born again Christian. Mas ponha na mente isso. Esse é o dever de todo crente nascido de novo. So gospel of Christ is the main goal of Christian life. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o maior alvo da vida cristã. Preaching the gospel is the main important task that we have. Pregar o evangelho, então, é a tarefa principal que temos. And this was done from the beginning of the New Testament. E isso foi feito assim desde o começo do Novo Testamento. Having this thought in your mind, e tendo esse pensamento em mente, I would like to draw your attention to the book of Acts chapter 8. Eu quero chamar a sua atenção então para o livro de Atos, capítulo 8. And when we read this text, e quando lemos esse texto, this was the time when the disciple faced the great persecution. Esse foi aquele tempo quando os cristãos enfrentaram grande perseguição. This was the time that Jerusalem church faced the persecution from the authorities. Foi quando os cristãos em Jerusalém encararam perseguição que veio das autoridades. And they remember that they killed Stephen, the deacon of the Jerusalem church. Lembra que eles mataram um dos diáconos da igreja de Jerusalém. During this persecution time, they spread out because of persecution. E durante esse período, então o evangelho se espalhou. And Saul, the man become Paul later, was persecuting the church. E aquele homem chamado Saulo, que se tornou mais tarde o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo duramente a igreja. So we should proclaim the gospel in every situation we have. Então nós devemos pregar o evangelho em toda a situação que nós nos encontramos. When we compare to the situation we have today and in the first century church, quando nós comparamos com a situação que nós temos hoje com a época da igreja em Jerusalém, it is quite different. É bem diferente. But remember that in spite of such great persecution, the gospel was preaching. Mas mesmo assim, lembre, né, não importa a situação que estava, eles estavam pregando o evangelho. They never stopped preaching the gospel. Eles nunca pararam de pregar o evangelho. So we should preach the gospel, proclaim the gospel in every situation we face. Então precisamos pregar o evangelho, não importa a situação.
My first point is trial, persecution is the opportune time to preach the gospel. Então, épocas de perseguição e sofrimento. Primeiro ponto é que isto são oportunidades para se pregar o I would evangelho. like to challenge you that Então, gostaria de desafiá-los que sometimes we face persecution in different ways, às vezes enfrentamos perseguição de diversas maneiras and you blame the situation we face e acabamos culpando a situação que enfrentamos and ignoring the God's plan for our life. e ignoramos o plano de Deus para a nossa vida. But what is happening in this chapter here? Mas o que é que nós vemos nesse capítulo? They face the problem, Eles enfrentaram o problema, they face the persecutions, eles encararam as and perseguições they face the contrary situation in their life. e encararam problemas contrários à vida deles, But they never stop preaching the gospel. mas eles nunca pararam de pregar o evangelho. Let's read chapter 8, verse 3 to 4. Então, vamos ver aqui, Atos capítulo 8, versículos 3 e 4. Pastor Jeff. Atos 8, versículos 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. So here they face the persecutions. Então, aqui eles enfrentaram as perseguições, They spread out the different cities. eles se espalharam por diferentes cidades, But one thing they never stop doing. mas uma coisa que eles não pararam de fazer, They preach in spite of persecution. They preach and share the gospel to heathen people. eles pregaram e espalharam o evangelho para os que ainda não tinham sido Sometimes alcançados. we blame situation and persecution to not to preach the gospel. E muitas vezes o que fazemos, nós culpamos a situação em que vivemos para não pregar o evangelho. If we are not doing the most important things of the church, Se não estamos fazendo aquilo que é o mais importante, a coisa mais importante, we are not obeying the great commandment of não God. estamos então obedecendo a grande comissão de nosso Senhor. Let not the trial, persecution be a excuse for us. Não vamos deixar então que nenhuma dificuldade ou perseguição Paul seja um empecilho para nós. Paul was killing the people, O apóstolo Paulo estava, como Paulo, né? Ele estava assolando a igreja and he was persecuting the church, e perseguindo a igreja, but the gospel was spreading everywhere. mas o evangelho estava espalhando em todo lugar. What I mean to say is that O que eu quero dizer é o seguinte: if you say that my persecution and the time that I face, I cannot go and preach the gospel, se dissermos, né, o que eu estou sofrendo, enfrentando, me torna incapaz de pregar o it evangelho, may be just a excuse pode ser apenas uma desculpa. because you don't want to do. Na verdade, nós não queremos fazer. But when you see this climate, Mas quando vemos essa situação aqui, so in spite of this great persecution, they are preaching the gospel. não importava a situação, eles estavam espalhando o evangelho. So never stop preaching the gospel in any situation. Então, não pare de pregar o evangelho em qualquer The situação. only way we can reach our people, A única maneira de alcançar nosso povo, the only way people can be saved a única maneira que o povo pode ser salvo through the word of God. é através da palavra If de you Deus. keep the word of God with you Se guardamos a palavra de Deus dentro de nós and you think that it is enough for you e pensamos que é suficiente para nós, and you blame the situation around you, mas estamos culpando a situação ao redor de nós, we cannot fulfill the Great Commission. nós não podemos então cumprir a grande comissão. Let us challenge ourselves Vamos nos desafiar and preach the word of God in every e situation. pregar o evangelho em qualquer The situação. second point is that E o segundo ponto, every Christian, not just those who are in full-time ministry, todos os crentes, não apenas aqueles que estão em tempo integral no ministério, should proclaim, and that should be their aim and goal in their life. deveria ser então o seu alvo para a sua vida. Acts chapter 8 verse 1, please. Atos capítulo 8, versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém,
e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Who is actually the main character here in this chapter? Quem que são os personagens principais, ou o personagem principal aqui nessa Not passagem? the direct disciple of Jesus, Não era diretamente os discípulos de but Cristo, one of the deacon who was chosen by Jerusalem church. mas era um dos diáconos da igreja. And they sent Philip to preach the gospel. E eles enviaram, então, Filipe para pregar o evangelho. We sometimes say that this is the work of pastor or leader to preach the word of God. Algumas pessoas ficam pensando que é dever do pastor ou de algum líder, And we always try to escape. e tentamos fugir. And this commandment to preach the word of God is for each and every individual. Mas esses mandamentos que nós temos na palavra de Deus é para cada um. And this should be our goal of life. Deve ser o alvo da nossa vida, o alvo, Goal of our life. o alvo da nossa vida. And what we are seeing here in this verse, E o que nós estamos vendo aqui nesse versículo, that is their life. That is their aim in this chapter. era o alvo deles nesse capítulo. Let's read 1 Peter chapter 3 verse 15. Vamos ver então 1 Pedro capítulo 3, versículos 15. Yes. E versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. So what he is saying, Peter, here, O que é que Pedro está dizendo aqui? God has given us the opportunity. Deus tem nos dado a oportunidade. Every Christian should be ready to proclaim. Todo crente deve estar pronto para proclamar. Let us not make any excuses. Não vamos ficar dando desculpas. As the book of Romans chapter 10 says, Como Romanos capítulo 10 diz, how can people be here about Christ unless someone go and preach? como é que alguém pode ouvir se alguém não for e pregar? Each and every church member, born again church member, need to realize that Todo crente, todo membro da igreja devia entender isso, there is only one gospel in the world. que só existe um evangelho no mundo. Let us do ourselves, our part. Vamos fazer a nossa parte. If you are not going to preach the word, Se você não for pregar o evangelho, so who will preach the word? quem é que vai pregar a palavra de Deus? And take it as our responsibility. Tome isso, então, como nossa responsabilidade. Let us not give this burden only to the pastors and leaders. Não vamos deixar esse como um peso apenas para os pastores e líderes. If we fulfill all our responsibility as a believer, Se cumprirmos nossa responsabilidade como crentes, we can reach the unreached people. nós vamos poder alcançar aqueles que In ainda India, não foram alcançados. in India, we have 1.3 billion people. Na Índia, como vocês sabem, né, há 1,3 bilhão de And pessoas. who is the responsible to preach the E gospel? de quem é a responsabilidade de pregar o If evangelho? everybody says that this is the work of pastor, Se alguém pensar que esse é o trabalho do pastor, and all the believers says this is the work of only the leaders, e os crentes dizem, não, isso é a responsabilidade dos líderes, we are ignoring the Great Commission. estamos ignorando a grande comissão. Let us put hand with pastors and leaders together as a Vamos dar believer as mãos com os pastores e os crentes, como crentes, and understand the great commandment of God e entender o grande mandamento do Senhor and proclaim the gospel. e proclamar o evangelho. There may be someone around you who do not know about Christ. Talvez haja alguém ao redor, seu redor, There- que ainda não conhece Jesus. There may be some friends who belongs to you, but he doesn't know about Christ. Talvez alguma pessoa descrente, né, ao seu redor, perto de você, que There- não sabe nada de There are Cristo. some family members who are not yet saved. Talvez alguns membros da sua família que ainda não são salvos. Your pastor, your leader cannot reach them. O seu pastor e os líderes da sua igreja talvez não possam alcançar. Who can preach to them? Quem é que pode alcançá-los? That is your responsibility. É a sua responsabilidade. Maybe your friend who is working in your office. Talvez algum amigo que trabalha no seu escritório God has planned for you to preach to him or her. e Deus planejou que você falasse dele para ele ou ela. Let us take it
as our responsibility Vamos tomar como nossa and preach responsabilidade the gospel. e pregar o evangelho. My third point is E o terceiro ponto é the proclamation of the gospel bring great joy to every city. a pregação, a proclamação do evangelho traz grande alegria para cada um de nós. Let's read chapter 8, verse 5 and 8, please. Então, agora veja ali Acts capítulo chapter 8, 8, verse 5 and 8. versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. In verse 8 says, they were so happy, great joy in the city. Note que no versículo 8, então, fala que eles tiveram grande alegria por toda a cidade. If you think that my people, my city, my country to rejoice in Christ, they need to receive the gospel. Então, se você quer que eles também tenham essa alegria em Cristo, eles precisam receber primeiro o evangelho. Real happiness come through the word of God. A verdadeira alegria, verdadeira felicidade vem através da palavra de Deus. We see they preached the gospel Vemos que eles pregaram o evangelho, and they received the gospel receberam o and they evangelho were greatly joy. e eles foram grandemente animados. Not only happiness, they were greatly happy. Eles não apenas tiveram felicidade, mas tiveram grande felicidade. There are many people surround you. Há muitas pessoas ao redor de você. There are many who are living in our country. Há muitos também em todo o nosso país They have not received the gospel and they do not have peace in their life. que não receberam o evangelho ainda e não têm paz na vida deles. They are suffering. Eles estão They do sofrendo. not know what can give them the great joy in their life. Eles ainda nem sabem quem é que pode dar grande alegria para eles. There is only one way which can give them the real happiness in their life. Só existe uma maneira em que eles podem receber essa verdadeira alegria na vida, It is through the word of God. através da palavra de Deus. The word of God can change their sorrowness to happiness. A palavra de Deus pode tirar, então, aquela dor deles ou infelicidade deles. So my friend, Então, meus amigos, why I'm preaching this message to you today before I leave to India? por que eu estou pregando essa mensagem aqui antes de ir para a Índia? Because this is the motto of our serving God. Porque esse é o lema, né, de servirmos a Deus. Let's each and every individual understand this motto and goal in our life. Que cada e todos os indivíduos possam ter esse alvo na sua vida. And I count it as the most important work that God has given to all Christians. Eu conto como a obra mais importante que nós como crentes temos. That important work is proclaiming the word of God to unbelievers. E esse trabalho importante, então, é levar o evangelho aos não alcançados. My conclusion is that Então, a minha conclusão é o seguinte: the power of gospel does not depend on our ability, o poder do evangelho não depende da nossa habilidade, but it depends on our availability. mas depende da nossa disposição, disponibilidade. Sometimes you may say, I am not able to preach the gospel, Às vezes você pode dizer, eu não sou capaz de pregar o evangelho. but God doesn't use your intellect to preach the Mas gospel. Deus não vai usar seu intelecto para pregar God o evangelho. sees whether you are available or not. Deus é que vê se você tem condição ou não. Let us be available for preaching the gospel at any situation. Vamos estar prontos para pregar o evangelho em qualquer situação. Let us not, a situation may not be hinder for our preaching the gospel. Que as circunstâncias não sejam, então, impedimentos para pregarmos o Let evangelho. us not give all burden to the leaders. Não vamos deixar todo, então, esse peso para os líderes. And let us bring the joy to our people and our cities. Vamos, então, trazer essa verdadeira alegria para nosso povo e as nossas cidades. And this can be only done by preaching the word of God. Isso só pode ser feito através de pregar o evangelho. Let each and every part of this city and in your people may receive the gospel through you. Que cada parte, toda parte desta cidade possa receber o evangelho através And de vocês. this is most profound things we can do when we are living in this earth. Então, esse é o propósito mais
puro e profundo, né, que nós podemos ter vivendo nesse planeta. Finally, I would like to say, my friend, Então, finalmente quero dizer, if you are saved after, if you are alive after saved, se você está vivo, né, depois de estar salvo, if God has keeping you to live in this earth after your salvation, se Deus tem capacitado, permitido você morar nessa terra depois que você foi salvo, God has some plan. That's why you are still alive. Deus tem um plano e por isso que você And ainda está that plan vivo. is to preach the gospel. E esse plano é que você pregue o evangelho. Or else he could have take you to his place soon after your salvation. Ou então ele poderia ter levado você para Ué. os céus depois da conversão. Why he is keeping you because he wants to suffer here? Por que ele está permitindo você continuar Não. aqui? Se é só para você ficar sofrendo? He is keeping you to preach his word. Ele está mantendo você aqui para pregar o So we evangelho. all need to realize. Todos nós precisamos entender isso. So the most important text that God has given to us Então, a maior importante tarefa que Deus nos deu to preach the gospel. é pregar o evangelho. Let us not blame for anything. Não vamos culpar os outros ou outras coisas. Strive forward Vamos manter firmes e retos and face all the situations. e encarar todas as Understand the circunstâncias. personal responsibility Entender a responsabilidade pessoal and preach the gospel e pregar o evangelho, so that all nations and all people can be greatly rejoiced and inherit the kingdom para of que God. todas as pessoas então possam encontrar felicidade e herdar o reino de Deus. Thank you so much for the time, and I would like to thank once again for all the church members of Curitiba. Então, muito obrigado por esse tempo e gostaria de dizer muito obrigado também para todos os membros da Primeira Igreja Batista Personally, I Regular em would like to Curitiba. thank Pastor Jeff and Ma'am Epi that I have been spent time with them 5 months. Então, também quero agradecer ao pastor Jefferson e dona Epi aqui por esses 5 meses que ficamos juntos. They are so gracious with me, and I enjoy their time with them. Eles foram graciosos comigo e eu apreciei muito esse tempo com eles. Thank you, Pastor Paulo, Pastor Rodrigo, for giving me such a privilege and showing your love and kindness to me. E obrigado, então, pastor Paulo, pastor Rodrigo, para mostrar, né, o carinho e o cuidado de vocês por mim. I'm just a simple servant, and just like you. Como vocês, também sou servo de Deus simples. And finally, each and every church member, like my church member and my family, I would like to extend my gratitude towards you. Então, também no nome da minha família, dos membros da nossa igreja quero estender essa minha gratidão. I love you all, and I will be praying for you all every day. Eu amo vocês todos e vou estar orando por cada de vocês. May God bless you. Que Deus abençoe. Thank you so much. Obrigado. Jai Masih. Jai Masih.